queridos companheiros, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, companheiros do Grupo Espírita Esperança em Cristo, para que nós possamos refletir sobre o Evangelho da noite, que é não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Foi um tema da Comerge, que a gente fez muitas reflexões, a gente buscou muito conhecimento sobre o nosso conhecimento, sobre o que a gente deveria de fazer, qual é a proposta do Cristo nos seus conhecimentos, o que ele quis dizer com a candeia. E a gente vê que o movimento espírita vem nos trazendo tantos conhecimentos, e é importante que esses conhecimentos nós possamos distribuir, nós possamos levar para todos aqueles que chegam até a casa espírita, para que nós possamos dividir, mesmo que as pessoas não entendam no momento, mas vai chegar uma hora que todos vão entender, porque o estudo, ele orienta, através do estudo, da dinamização dos estudos, através daquela luz que a gente coloca, que ilumina uma casa inteira, que ilumina uma instituição inteira, nós vamos divulgando a doutrina de Jesus. E ele começa nos dizendo o seguinte: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Isso está no Evangelho de Mateus 5,15. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de parecer publicamente. Então, quando ele fala da candeia, ele diz que é importante a gente lembrar que ninguém coloca nada escondido, a gente coloca para iluminação. E tudo aquilo que é escondido um dia vai ser descoberto. É o que a gente fala. Antigamente, as pessoas não entendiam os fenômenos espirituais. As pessoas entendiam como bruxaria, era o bruxo, elas não tinham conhecimento. Elas não entendiam por que Joana d'Arc, como Joana d'Arc tinha aquela mediunidade. Elas não entendiam o recebimento de Moisés, o dos 10 mandamentos. Na Bíblia fala que Moisés falou com Deus, mas Moisés tinha uma mediunidade, foi um dos grandes médios, que ouvia a voz de Deus. Então, quando a doutrina espírita surge, quando essa luz acende, que sai para a humanidade inteira, ela vem para nos trazer o conhecimento da imortalidade da alma. E esse conhecimento da imortalidade da alma é que vai nos libertar, porque até então nós sabíamos que existia o inferno e o purgatório. Nós não conhecíamos a espiritualidade. Nós não sabíamos que éramos espíritos imortais. Para nós, morreu, acabou. Morríamos e ou íamos para o céu ou íamos para o inferno. Então, essa verdade que ficava secreta, muitos conhecimentos que foram secretos, que foram queimados, eles vieram à tona, como diz Lucas. Nem nada oculto que não haja de ser conhecido. Ele diz aqui, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Então, é a hora. Em 1857, surge o Livro dos Espíritos, trazendo os conhecimentos espirituais, trazendo os conhecimentos da imortalidade da alma, dizendo para nós que a vida continua e que Jesus, ele surgiu de uma forma espiritual, que as pessoas não entendem. Quando eu falo da reencarnação, da ressurreição, ele realmente ressurgiu. A situação de conhecimentos que muitas das vezes, às vezes, as pessoas questionam a alma de Jesus, espírito. A gente tem que estudar profundamente as questões científicas para poder entender esses fenômenos. Aproximando-se, disseram-se os discípulos: por que lhes falas por parábolas? Então os discípulos perguntaram a Jesus: Jesus, por que o Senhor fala por parábolas? E ele respondeu: é porque a vós, aos discípulos, foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Tá? Os discípulos disseram por que ele falava em parábolas para o povo. Ele diz: a vocês foi dado o direito de conhecer. Então, a eles tinham obrigação de acreditar, de ter fé, de confiar de que ele era o Messias, de que ele veio para trazer a boa nova. Ele não veio destruir a lei, ele veio cumpri-la, fazer cumprir a determinação do Pai.
Aquilo que os profetas trouxeram, que viria o Messias, que traria uma nova forma de ser. E a humanidade o que faz? O que nós fazemos? Nós não seguimos os 10 mandamentos. Nós negligenciamos a todos os dias de nossa vida. Nós não cumprimos o amai-vos uns aos outros tanto quanto eu vos amei. Façamos aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizesse. Não, nós não fazemos. Nós lutamos pelo sucesso, pela ganância, pela luxúria, pelo dinheiro. Disputamos uma porção de... Matamos as pessoas por muitas coisas. E o conhecimento ele foi colocado à tona. A luz ela veio para brilhar. E pelo nosso livre-arbítrio nós cometemos erros. Alguns já conhecem a verdade, porque ele diz, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Ah, mas eu não quero liberdade, eu quero ser o que eu sou. Eu quero ter a minha vida, eu sou. Mas é preciso que você tenha a sua vida, sim. Mas que você tenha, assim, todo um equilíbrio pautado naquilo que Jesus quer. Jesus quer que a gente seja feliz, mas que a gente possa entender a sua mensagem de amor, para que a gente possa respeitar o outro, para que nós possamos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem, para que nós possamos entender as coisas da vida, para que nós possamos entender que em determinados lugares existe mais luz do que em outros, e que a sabedoria, ela transcende, e que a sabedoria absorvida é para ser dividida. A luz que brilha dos nossos conhecimentos, ela tem que ser dividida. Há muitas pessoas que sofrem por falta de esclarecimento. Temos muitas pessoas analfabetas, muitas pessoas que muito mal tiveram condições de aprender a ler e escrever, e que hoje passam as suas dificuldades por falta de conhecimento. Esse conhecimento que eu falo é o conhecimento moral, é o conhecimento intelectual, é o conhecimento espiritual. Muitas das vezes são envolvidos por promessas e sofrem, né, porque se dedicam naquelas promessas. Ah, eu vou te dar isso, ah, porque Deus... Mas não é bem assim. Então, quando ele fala do conhecimento, ele diz que a eles foi dado conhecimento, mas aos outros ele tem que ser parábola, porque o pessoal poder entender. Senão o pessoal não vai entender qual é a mensagem de Jesus. Aí ele diz, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Fala-los por parábolas, porque vendo, não veem. E ouvindo, não escutam e não compreendem. E nele se cumprirá a profecia de Isaías, que diz, ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. A profecia de Isaías se concretiza. Muitas pessoas veem com os olhos, mas não creem, não compreendem. O ouvem, mas não estão nem aí, não acham importante, né? E como diz, olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se tornou pesado e seus ouvidos se tornarão surdos. E a gente está falando, gente, não é a gente está falando das pessoas. Nós temos na sociedade vários grupos de pessoas. A sociedade é dividida em guetos, em pessoas, em bairros, em aglomerações, em pensadores, em pensamentos. E cada um, dentro do seu livre-arbítrio, compreende a palavra de Jesus da sua forma e quer seguir da sua forma. Mas tudo, como ele diz aqui, a quem muito se dá, será cobrado. E às vezes as pessoas têm muito, mas não seguiram o caminho de Jesus. Nós passamos por uma pandemia depois de 100 anos, verdade? A gente lembra da gripe espanhola, quando Eurípides de Barçanufo, esse missionário de Sacramento, trabalha incessantemente se dedicando pelos enfermos. Naquela época, poucas eram as condições. Hoje, no século XXI, no século XX, nós temos profissionais que se dedicam com amor. E que Deus só pede de nós que tenhamos equilíbrio.
Tenhamos fé, mas cumpramos as determinações. Porque ele colocou profissionais capacitados, mas ele quer que nós façamos a nossa parte. É necessário que respeitemos com a nossa fé viva, com a certeza de que amanhã será melhor do que hoje. E esse conhecimento a gente tem que dividir. Encontramos muitos companheiros desanimados, encontramos companheiros espíritas desesperados. E aí a gente vê onde é que está o conhecimento. Nós não temos que nos desesperar nesse momento. Nós temos que ter equilíbrio, porque muitas pessoas baterão a nossa porta buscando esse equilíbrio e transmitir a nossa luz. Porque a candeia chegou até a minha casa, que é o conhecimento doutrinário, são as reuniões mediúnicas que eu participei, o atendimento fraterno, as visitas que nós fizemos. E aí chega o momento de você testemunhar. Né? E quando ele fala de candeia, onde é que está a nossa candeia? O que que a gente está fazendo? Estamos botando por debaixo ou estamos deixando iluminar a nossa cara? Estamos dividindo, levando para o outro a esperança? Porque tudo vai passar. Como passou. Morreram várias pessoas, desencarnaram muitas pessoas. Mas o mundo passa por uma necessidade de transformação. O mundo passa por essa necessidade de arrumação de casa. Então é preciso que nós façamos a nossa parte. Eu sempre tenho dito para os companheiros, nós que acreditamos na imortalidade da alma, que acreditamos no mundo espiritual, nós temos que muito orar nos momentos das nossas preces, agradecer ao Senhor, estarmos aqui, porque como diz lá, se eu não me engano, no livro do Céu e Inferno, tem um livro dos médicos que quando fala a nova geração, acho que é a Gênesis, alguns de nós voltaremos para auxiliar esse processo de regeneração. Se nós estamos sobrevivendo, se nós estamos aqui, agradeçamos a Deus, porque vem muito trabalho, teremos muita tarefa, muitas oportunidades que a gente vai ter que trabalhar. Então ele diz aqui para a gente, né? Porque aquele que já tem mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olharei com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado e seus ouvidos se tornaram surdos. Olha só, gente, que coisa interessante. Porque o coração deste povo se tornou pesado e seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda e que para que, tendo se convertido, eu não os cure. Vamos trazer para a gente. A gente passa por uma mudança no nosso país de governante, tivemos várias esperanças, mas vamos refletir o que está acontecendo no nosso Brasil neste momento. Ah, mas a gente vai discutir. Não, não vamos discutir. Não vamos perder o nosso tempo discutindo política. Nós temos que aprender que todos nós temos o nosso livre-arbítrio que nos foi dado. Nós somos responsáveis por aquilo que cativamos, que plantamos, porque o aprendizado está no Evangelho. A candeia foi colocada no salão para que pudesse iluminar a todos. Ela não ficou escondida. Quando nós estamos no ESG, no estudo sistematizado, nós estamos com a candeia sobre a mesa, que são os ensinamentos, e nós estamos aprendendo. Está sendo dividido para que nós possamos compartilhar com o outro.
quando nós estamos numa reunião mediúnica, quando nós estamos num treinamento da mediunidade, nós estamos aprendendo. E esse aprendizado a gente vai partilhando. E nessa oportunidade que nós temos, nós também vamos ter um encontro com os nossos amigos invisíveis, nossos mentores, os nossos afetos, os nossos desafetos. E a gente vai aprendendo a lidar com isso. Né? É a oportunidade que Deus nos dá, né? De a gente acender esse alqueire, de a gente levar essa força que nós precisamos, meus amigos. Trabalhadores da seara de Jesus, companheiros, é preciso que a gente se sinta fortalecido. É preciso que a gente divida um com o outro, que a gente ligue para o outro. Como você está? Está passando bem? E a família como está? Não é ficar fechado no nosso espaço. E os outros companheiros? Ah, mas eu não posso ir ao centro. Faça o atendimento pelo telefone. Ligue para o companheiro. Coloque a luz, né, da sua candeia. Né? Coloque a sua candeia para o alto, né, e divida esse espaço que você tem. Que é uma oportunidade que você está tendo de trabalhar, de fazer o seu atendimento, de fazer a sua conversa fraterna para o outro que tanto precisa de você. Allan Kardec, aqui nas considerações, né, nos diz o seguinte: Jesus se explica dizendo a seus apóstolos: falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Como a gente estava falando de cima, eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer por enquanto. Ele diz que, por enquanto, for inútil dizer. Digo, porém, a vós, porque dado fosse compreender esses mistérios, lá para os discípulos. Procedia, portanto, com o povo. E a gente falando de Jesus, vamos botar um pouquinho aqui. Por exemplo, as nossas questões do trabalho que a gente estuda tanto sobre mediunidade, mas tem sempre alguém questionando. Você traz uma literatura, você estuda, mas tem sempre alguém questionando. Tem sempre alguém dizendo alguma coisa, que alguma coisa não está certa, que não pode ser assim, mas o conhecimento nos foi dado. Primeiro nós temos o livro dos médiuns, que é o norteador para os evocadores, para os que trabalham. E depois vieram as obras subsidiárias, mas as pessoas questionam. É a mesma coisa o passe. A candeia do conhecimento sobre o passe. Há vários livros sobre o passe. E Allan Kardec fala do magnetismo, lá quando ele estuda no magnetismo, e o magnetismo de Jesus. E as pessoas ficam discutindo, às vezes criando situações, sempre com as mesmas dúvidas. Gente, vamos aproveitar as oportunidades, vamos analisar de uma forma do bem, daquilo que Jesus fez. E não vamos achar que somos melhores, não. O importante é o objetivo do nosso trabalho. O importante é o atendimento que nós damos. Porque uns entendem de uma forma, e às vezes aqueles que criam situações difíceis não nada fazem. As pessoas não trabalham, perdem o seu tempo questionando, brigando, se desentendendo. Só o trabalho persistente, fraternal, pode dar felicidade na vitória contra o mal, meus irmãos. E a humanidade, trabalhando até o fim, ganhará fraternidade e há de ser feliz assim. Essa é o lema. Trabalhar, trabalhar. Para ter felicidade, a gente precisa aprender o verbo amar e a gente não se ama. A gente vê, às vezes, companheiros que dirigem equipes na casa espírita se sentindo dono da verdade. Quando ele se julga o dono da verdade, ele está pegando a candeia dele e está botando de baixo. Ele não está criando luz. Ele está escurecendo. Então é preciso que a gente tenha essa consciência. Vamos deixar brilhar, mesmo com as nossas imperfeições. Mesmo com a gente falta de
de compreensão, né? Porque o outro, ele vem, gente, em busca do conhecimento. Ele fala aqui para a gente, dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem que vir na época própria. A semente lançada à terra, fora da estação, não germina. Mas o que a prudência manda calar, momentaneamente, cedo ou tarde, será descoberto. Né? Às vezes a prudência é interessante, mas o que a prudência manda calar, às vezes, a prudência faz com que a gente cale com alguma coisa, mas mais cedo ou mais tarde é descoberto. Então a gente não precisa se desarvorar, se desentender com o companheiro, quando às vezes nós estamos num grupo, nós estamos nas pessoas e a gente tem a nossa opinião, a gente sabe que está no caminho, e o outro está nos questionando. Então vamos deixar. Porque se nós temos certeza daquilo que estamos fazendo, um dia a verdade vem à tona. São exercícios de humildade. Muitas pessoas, às vezes, saem das casas espíritas por pequenos entendimentos. Ah, porque lá ela fala assim, porque se acha não sei o quê. E perdemos a oportunidade de servir. Porque todos os grupos, nós somos pessoas diferentes, nós somos lideranças, somos pessoas que vivemos outras encarnações e somos líderes natos. E que estamos ali para aprender a nossa humildade. Que reencarnamos e voltamos para aprender de novo a varrer o chão, para aprender de novo a lavar o banheiro, para sermos humildes, né? Para podermos dar os nossos exemplos com humildade, porque antes nós nos achávamos o dono da verdade. Nós tínhamos né, a nossa candeia só para a gente. Eu pego, acendo e fica ali só para mim. Mas a proposta do Cristo é iluminar, é dividir, é somar, é elevar essa força, essa fé, né, que nos anima a servir, que nos dá força. É preciso, gente. Nós estamos num momento de fé. Nós temos que ter a certeza. Nós não vamos ir à casa espírita por ir, não. Nós não vamos à nossa reunião por ir. Não, eu vou para... Não, eu vou porque eu preciso. Eu vou porque lá eu encontro a paz. Eu vou lá porque eu encontro a força. Estou indisposto? É lá que eu vou me curar. Estou insatisfeito? É lá que eu vou compreender. Ele disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. E ele coloca. Né? Eu acho legal quando ele faz aquela, aqui no Evangelho, que ele fala, não, eu estou falando para vocês, em parábolas, para eles, porque eles não, mas vocês compreenderam. Tem um filme que passa na televisão, né, nesse momento, quando Jesus parte, e aí vem umas pessoas doentes, e um dos apóstolos de Jesus, eles tentam curar. Então, por um momento, ele se sente inseguro. Aí eles oram, elevam a mão e a pessoa recebe. Muitas das vezes nós damos passes, temos trabalhos nas nossas casas, e nos sentimos inseguros. Não podemos nos sentir inseguros. Nós fazemos aquilo que temos condições de fazer. E o Cristo disse, onde tivesse uma ou mais pessoas reunidas em meu santo nome, ele estaria. Mas nós sabemos que tudo, gente, voltando para o tempo de hoje, tudo tem o merecimento, não é? Existem aquelas pessoas naquela época, elas queriam ser curadas. Elas queriam ser curadas. Hoje nós encontramos pessoas que chegam às casas espíritas com seus diversos problemas e querem que a gente... Né? Ah, porque existe o passe. Sim, mas você quer ser curado. E a gente lembra da história da mulher hemorrágica. Se eu tocar no manto de Jesus, eu sou curada. Sou curada. E ela só toca. Ela não precisou falar com Jesus, ela só tocou. E ela foi curada. E aquela história daquele centurião dizendo, se o senhor for lá, eu sei que meu filho. Então é a fé, a certeza, a coragem, o entendimento, né? Esse brilho, essa candeia, essa luz, esse conhecimento que não pode ser escondido, que vai chegar um tempo que ele vai ser descoberto. A gente vai poder entender melhor.
A pessoa vai poder entender melhor qual é o objetivo das religiões. As religiões têm um objetivo central, que é a união de pessoas. Tanto que no dicionário fala o sentido da palavra igreja. Igrejas são reunião de grupo de pessoas com o mesmo objetivo. Então, todos nós somos uma igreja. Todos nós somos um templo de oração. Todos nós estamos com um objetivo ali. Agora, vai chegar uma época que as pessoas vão entender o que Deus quis quando Ele permitiu as seitas, as outras religiões, né? Quando ele permitiu outras coisas que nos antecederam, que ainda permanecem, né? Onde ele permitiu, por que ele permitiu a cartomancia, por que ele permitiu as runas, né? As runas é uma leitura antiga. As pessoas transmitem o trabalho do curso de passe com outro nome e fazem curso. Parece que é reiki, negócio, mais ou menos assim, eu não sei bem o nome. E que tudo está na doutrina. O jorei nada mais é do que imposição de mãos. Só que as pessoas, na igreja messiânica, com a sua fé, elas curam também. A imposição das suas mãos, o treinamento. É o conhecimento, gente. É a candeia. Então, como a gente estava falando, as pessoas com conhecimento que têm, a gente falando de outras religiões, de todas as ramificações, todas elas levam a Jesus, né? E a gente não entende o porquê, às vezes as pessoas dizem, não entendemos porque no mundo há tantos conhecimentos. Então, cada um tem a sua terapêutica de tratamento. Tá? Alguns irmãos impõem as mãos, como a gente falou dos nossos irmãos do Jurei, a gente tem o tratamento da imposição de mãos através da oração, que às vezes os nossos irmãos evangélicos oram impondo as mãos, levantam as mãos sobre nós. Enfim, é a mesma coisa, é o tratamento de Jesus. Mas o conhecimento técnico, né, do magnetismo, ele surgiu com a vida de Allan Kardec. Porque até então as pessoas não entendiam o magnetismo do Cristo. Quando ele cura aquele cego, quando o cego vem, ele faz todo aquele processo de cura, mas o próprio Jesus disse que havia necessidade, sim, de que ele fizesse para que as pessoas pudessem acreditar que ele era o Cristo. Então, gente, lembra que a gente está falando de candeia, né? E eu volto aqui no Mateus, quando ele diz aqui, ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo de alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Então, todo esse conhecimento que nós temos que dividir. Nós temos que levar aos nossos companheiros, mas com simplicidade. Essa iluminação que nós temos, essa luz, ela tem que chegar para que as pessoas possam compreender e não serem joguetes. Então, elas vão compreender um Cristo realmente de amor. Os apóstolos, né, os profetas, eles trouxeram um Cristo de amor. Mas a população, pela dificuldade, né, porque a civilização ela vem desde os primórdios romanos. A gente tem toda uma história do surgimento do ser humano, da civilização. Então, a gente não pode dizer que as pessoas tinham tanto conhecimento. Então, a gente vê que, pelo Espiritismo, a gente estuda que nós somos espíritos, que já vivemos outras encarnações, é isso? E que nós estamos passando gradativamente por um processo de evolução. E essa evolução, pelo nosso livre-arbítrio, nós temos as nossas escolhas. O caminho A, o caminho B, o caminho C. Nós é que escolhemos o nosso caminho. Às vezes as pessoas como discutem ações, divergem de pensamentos, mas você tem que ter a firmeza no seu propósito, porque o teu conhecimento você está dividindo. Existem aquelas pessoas que querem ser o dono da verdade, e elas trazem aquele conhecimento somente para elas. E ele fala aqui, lá no São Lucas, que ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia,
a cubra com o vaso ou a ponha debaixo da cama. Vocês veem que esses conhecimentos, lá na época dos inquisitores, quando queimam os livros espíritas, quando eles colocam o espiritismo como doutrina do demônio, não escondeu, teve a hora que se ressurgiu, está aí, né? Nós estamos aí divulgando. Sabemos que ainda existe, por exemplo, nos Estados Unidos, alguns companheiros, alguns médiuns, eles fazem atendimento a nível de barganha, de salário, eles ganham para atendimento, e existem pessoas que vão serem atendidas, fazem disso uma profissão. Mas a proposta de Jesus é que dai de graça o que de graça recebestes. É o que a gente prega no Brasil, né? Aos espíritas brasileiros. A doutrina espírita, quando ela chega no Brasil, ela vem trazer a claridade, o conhecimento, mesmo perseguido, como era perseguida os umbandistas, quando chega, porque até então era a doutrina do demônio. Então, leva-se anos para poder entender os fenômenos, leva-se anos para poder entender esse intercâmbio dos nossos irmãos de civilizações indígenas, porque a civilização indígena ela veio com a sua luz para cuidar das matas que protegem o nosso Brasil, dos rios, das cachoeiras. São as civilizações indígenas responsáveis pela manutenção. Então, essa civilização ela tem um objetivo que ficou escondido até então, mas as pessoas ainda não aceitam a proposta dos índios. E entraram, e massacraram, e mataram, né? Levaram muitas doenças para os índios. Mas a luminosidade dos índios, eles estão procurando cada vez mais manter acesa a candeia do conhecimento, porque o conhecimento nos traz a cura das doenças através da homeopatia. Então ele diz aqui, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e aparecer publicamente. Foi o que aconteceu com os índios. Eles apareceram publicamente, eles cresceram, trouxeram os conhecimentos. E a gente vê a história daqueles homens que nos antecederam, de quantas coisas boas eles trouxeram, e os espíritos trazem. A gente lembra que Eurípides de Barçanufo recebia as orientações de Bezerra nos remédios da homeopatia. A homeopatia ela vem, né, uma nova ciência, acalentar os nossos corações, né, diminuir um pouco a ação da alopatia. Então, são conhecimentos, gente, que não ficam desconhecidos, é a luz. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a alguns anos. A mediunidade, ela vem para que a gente possa fazer um intercâmbio tranquilo, para que a gente possa estudar de uma forma branda, para que as pessoas possam chegar nas casas espíritas e não terem medo. Elas terem consciência de que nós somos espíritos, e pelas inspirações nós falamos muitas das vezes, porque nós somos espíritos imortais, somos espíritos agora encarnados, facilitando o intercâmbio dos irmãos que partiram para a pátria espiritual, que querem trazer as mensagens de amor, que querem trazer as orientações, que querem nos trazer a força. Todos, gente, todos. Precisamos entender mais, precisamos compreender mais o papel de cada espírito, de cada companheiro nas suas esferas espirituais, para amá-los, não rejeitá-los, amá-los, aceitá-los como a espiritualidade aceita, como diz nos livros de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, Missionário da Luz, Entre o Céu e a Terra. E assim são as pessoas. E aí nós vamos crescendo, nós vamos nos amando de verdade, né? As pessoas vão gostando mais da gente, porque a gente está levando a luz, a gente está compreendendo melhor as coisas. E eu não estou escondendo, eu não estou entrando numa casa escura, eu estou entrando numa casa onde haja luz, que vai, né, nos iluminar. E aí, gente,
eu estou me lembrando aqui que a luz, a candeia, tem muito a ver com aquela música que dizia: "É luz em tempo de escuridão, é paz quando há revolta", né? O que tem o mestre, é uma música que canta muito na Comenge. É luz em tempo de escuridão, é paz quando a revolta bate ao coração, porque és o mestre a nos iluminar, mais ou menos assim, porque é. Então, são coisas que a alma, né, nos traz, nos convida à paz. E essas músicas, essas mensagens de amor, elas só vai nos iluminando e nos trazendo a tranquilidade. Para que a gente possa, ele diz aqui, a gente compreender melhor, ele diz aqui, ó, pergunta-se: que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido se lhe conservava impenetrável? Aí ele diz: é de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes, de certo modo, abstratas da sua doutrina, mas tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação. Tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Assim, devia ser, porque era a regra de conduta, regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual ele se limitava a dizer: eis o que é preciso se faça para ganhar o reino dos céus. Sobre as coisas, outras partes, apenas aos discípulos desenvolvia o seu pensamento, por serem eles mais adiantados moral e intelectualmente. Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdade mais abstrato. Daí o haver dito: aos que já têm, ainda mais se dará. Então ele fala que Jesus coloca a questão da caridade, a questão do doar, né? A questão. Porque naquela época o pobre era pobre, os ricos eram os cobradores de impostos. Então ele traz a questão da solidariedade, ele traz a questão do amor, ele traz a questão da divisão, que era preciso se despojar das coisas para o outro. Um mundo novo, momentos novos. Hoje, graças a Deus, a gente vê a movimentação que circula, né? As pessoas sendo solidárias, as pessoas dividindo as suas cestas, a campanha em benefício das pessoas que estão desempregadas nessa pandemia, as campanhas do quilo, milhões de pessoas recebendo os seus alimentos, pessoas que acham, que dizem: poxa, eu não pensava que eu fosse passar. Tem gente que não é humilde, não, diz assim: eu não pensei que eu fosse passar por essa humilhação. Não é humilhação, não, gente. É momento espiritual de libertação. Olha, eu passo a necessidade, é porque será que eu ajudei as outras pessoas? Será que lá para trás, quando alguém bateu a minha porta, eu fui solidário? Isso tudo é momento de pensar. O bem que eu faço hoje, amanhã e depois, me traz benefícios para o futuro. É a proposta de Jesus. Faça o bem, construa o bem, construa uma harmonização, ame as pessoas. A gente leva muito alfinetada, a gente leva muitas vezes agressividade das pessoas, porque as pessoas não compreendem. As pessoas acham porque por nós sermos espíritas, nós somos santificados, e não é bem assim. Se erramos um pouquinho, elas vêm atrás. Mas você não é espírita? Mas você não faz isso, você não faz aquilo? Mas nós somos almas, nós somos imperfeitos. Mas a nossa candeia está ali. A gente não escondeu a candeia, a gente colocou, permitindo que essa luminosidade pudesse encher a nossa caminhada. Então, que nós possamos agradecer a Jesus esta oportunidade e entender, meus amigos, somos espíritos endividados com a lei. Estamos aqui para aprender. Não somos melhores do que ninguém. Cada um na sua posição, cada um na sua humildade de levar o conhecimento.
que nós somos eternos aprendizes, e preparar pessoas, instruir pessoas, para que as pessoas possam fazer na nossa partida aquilo que nós fazemos. Dar continuidade ao trabalho, porque o que Jesus fala para os discípulos é porque ele queria que houvesse a continuidade. Ele prepara os apóstolos, né, os seus discípulos, porque ele ia partir. Tem uma passagem de que Madalena vai até a casa de Pedro e diz: Pedro, estamos esperando. O mestre partiu. E aí Pedro diz: não, eu não vou mais. Eu vou fazer o que eu sei fazer, que é pescar. E Pedro pega a rede, vai até o rio, joga e vai embora. Né? E vai. E existe um momento em que ele estava com as pessoas no barco e Jesus pede que ele jogue a rede para um outro lado. E aí ele ouve aquela voz, reconhece e diz: faça o que ele está mandando. É mais ou menos assim, tá, gente? Que eu não faço o que ele está mandando. E ele reconhece o Cristo, e ele vai até a presença do Cristo. Chegando lá, ele conversa com Jesus na beira do riacho. E Jesus fala que precisava dele. E ele dizia: Senhor, mas eu o neguei 3 vezes. Aí ele diz assim: mas é a você que eu quero, Pedro. É a você que eu confio a continuidade do trabalho. E na segunda vez, quando ele vai falar de novo, Jesus desaparece. E ele segue com Madalena e com os companheiros. Então, assim somos nós. Mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com as nossas dificuldades, vamos em frente. Não temos mais que ficar dando de coitadinho, que não temos condições. Nós temos que caminhar. Caminhar e agradecer a Jesus por mais um dia de nossa vida, pelas nossas lutas, pelas nossas oportunidades, e colocar, meus irmãos, a nossa candeia, né, na frente. A gente colocar e seguir em frente, tá? Para que a gente possa carregar, não vou dizer carregar a nossa cruz, mas que a gente possa vencer as nossas dificuldades, tá? E que a gente possa seguir em frente nesse trabalho, que a gente possa ter uma semana de paz, uma semana de luz, uma semana de prosperidade em nossos corações, que nós possamos agradecer a Jesus essa esperança em Cristo que nós temos, essa companhia com esses benfeitores espirituais, né, que nos assistem, que assistem nesta casa de amor e luz, ter a confiança em Eurípides de Bassanufo, nesse espírito amigo que está ali com as nossas crianças na evangelização, não? Lá no Esperança em Cristo, que é o mentor espiritual lá da nossa casa em Auma, mas confiante mesmo, nós não estamos sozinhos. Nós estamos numa casa, numa oficina de trabalho, nós estamos num hospital, nós estamos num lar, na proposta de melhorar. E com certeza Jesus vai nos amparar. Então, para finalizar, se vocês me permitem, eu vou entoar aqui pela primeira vez aqui online, uma musiquinha que a gente sempre canta lá na casa de Eurípides, no final das nossas reuniões de estudos, que a gente diz assim: a paz que eu estou sentindo, eu quero te dar. A paz que eu estou sentindo, eu quero que você sinta também. A paz que eu estou sentindo é espiritual. A paz que eu estou sentindo é a paz celestial. É com amor, afeto e carinho que encontraremos o caminho, caminho do bem, caminho da paz. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Um abraço. És luz
em tempos de escuridão, és paz quando a revolta bate ao coração, porque és o Mestre a nos consolar, porque és o Mestre. São doces as palavras que vêm de ti, preenchem o vazio que há em mim, me fazem crer que existe uma maneira mais simples de se viver, amando a todos, como Cristo me ensinou, usando a razão, ó doutrina de amor. És luz em tempos de escuridão, és paz quando a revolta bate ao coração, porque és o Mestre a nos consolar, porque és o Mestre. São doces as palavras que vêm de ti, preenchem o vazio que há em mim, me fazem crer que existe uma maneira mais simples de se viver, amando a todos, como Cristo me ensinou, usando a razão, ó doutrina de amor. És a luz